Isto é, Cinco, isto é uma produção quatro, cinematográfica. Impressionado. dois, Até estou intimidado. Como dizem nos filmes, ação. Ação, pronto. Vamos acionar. Então, Oti, bem-vindo aqui à nossa conversa do canal Hexágono, o nosso segundo momento de entrevista que estamos a fazer. Achei piada porque a primeira coisa que me perguntaste foi: mas o que é isto que nós estamos aqui a fazer? Isto vai para o ar? E portanto acho que não podíamos começar de melhor maneira, que é para as pessoas perceberem que realmente não fazes ideia. Não faço ideia nenhuma. Depois Vai passar podes aqui. escrever. Sai da alma. Então, Sai da alma, filho. Claro. Sai da alma a pergunta, não faz ideia nenhuma. Mas contigo digo que sim, Vitor. Depois uma coisa qualquer e está bem, pronto, ok. Tentando integrar um bocadinho, isto foi, nós começámos a trabalhar neste canal. Tu acabas por fazer parte desta comunidade Hexágono, sabes que tem muito a ver com aquilo que estivemos a fazer na Corisca todos juntos, ou seja, é um grupo de pessoas que se conhecem há alguns anos, que trabalharam juntas, que em certos aspectos perseguem os mesmos valores e gostam de coisas muito similares. Nós conhecemos há quantos anos? Eu sei, 20. 15. Nós começámos esta relação mais profissional pai, há 12, 13 anos atrás. Então foi na China. Mas na China, que foi 2009, portanto, a China foi há 14 anos, Então, que nos conhecemos melhor. Depois conhecíamos aqui das voltas do claro, foi nessa ténis e altura. das coisas por aí fora e íamos cruzando de vez em Essa quando. experiência foi absolutamente inesquecível. E ainda falo disso tanta vez. Imaginas? O que é que te marcou mais, assim, se consegues definir a tua ida à China connosco? Olha, para já foi o teres aceito, porque vocês pediram-me um projeto, que para mim é uma coisa impensável. Num sítio onde eu não fui, ou que não conheço, hoje em dia que me conheces melhor, entendes perfeitamente o que eu te vou dizer. Eu, sem sentir o sítio, não faço ideia nenhuma o que é que posso fazer ou não posso fazer, filho. Eu tenho que voltar, tenho que ver, tenho que olhar à minha volta, ver o que é que tenho, o que é que não tenho. Se não tenho materiais, se não tiver também invento, como viste, como foi o processo todo. E de tu dizer, está bem, eu faço um projeto qualquer, mas se chegar lá a sentir que quero fazer outra coisa, posso fazer? E tu dizes, está bem, ok. E com um ar meio desconfiado. E sentiste-te livre que ias poder... Eu senti-me completamente sem fazer ideia nenhuma do que é que ia fazer. Eu lembro de andar ali às voltas e ver aqueles postes que estavam a ser usados na construção do museu e que eles tinham de lado os que tinham defeito, que não eram exatamente o que o mestre carpinteiro lá queria. Tem esse lado incrível de perfeccionismo, mas por outro lado também conseguiste encontrar se calhar o que tu querias, que era o E não encontrei perfeito. exatamente o que eu queria e olhei para os postos e pensei, é isto, e agora o que é que eu vou fazer com os postos? Não faço ideia nenhuma. E depois foi aquele passeio que fomos dar pela aldeia que eu comecei a encontrar aqueles cacos das louças chinesas, Companhia das Índias, e cacos nas traseiras de casa, que fiz aquele primeiro posting. Mas espera aí, voltando à questão dos cacos, aquilo, se eu bem me lembro, sem exagerar, nós ainda quase tenho, íamos eu trouxe uma escavando. data deles. Íamos escavando e apareciam. Restos de Companhia das Índias de Sabes cacos. que eu ainda tenho 2 quadros em casa. Isto era uma Vila Ming, não é? Portanto, nós estávamos por cima de um cemitério de cacos. Um cemitério de cacos e de muita outra coisa. De outra coisa. É uma coisa engraçada, porque tem uma semelhança muito, isso também me impressionou muito. Eu, quando estive na ilha de Moçambique, portanto foi o primeiro porto do português do comércio com as Índias, não é? Faziam paragem na ilha de Moçambique. E estive lá a fazer um trabalho com uma escola de miúdos, a fazer uns workshops também de pintura e de coisas lá. Era um projeto a minha irmã de apoiar, e que eu participei durante 8 anos ou 9 anos, que fui sempre lá. E o fundo do mar estava repleto de cacos, exatamente iguais a esses da China, sabes? Só que com as arestas já boleadas de estarem no fundo do mar. Ali de barcos que afundavam, De barcos que afundavam, depois mandavam carga ali. E no fim do projeto, um dos miúdos veio trazer um saquinho com miçangas, porque também havia milhões no fundo do mar, parece que já desapareceu tudo. Havia milhares de miçangas no fundo do mar, e o outro ofereceu-me dois com quem eu me afeiçoei mais, foi sempre uns com quem te afeiçoas mais, de alguma maneira.
E o outro vem-me trazer um saquinho de plástico cheio de cacos das companhias, dessas coisas, companhias indias. Eu depois fiz uns quadros com eles. Portanto, são tudo memórias que se misturam e que te dá essa emoção interior, percebes, destas situações. Depois, quando eu voltei a ver aquilo, isso foi anterior a essa história da China. Essa experiência de Moçambique é anterior. É anterior. Não é? E uma das coisas que mais gosto de estar nessas experiências é aquilo que falaste anteriormente, que é tipo, teres liberdade quase total para criar. Total, filho. Eu fazia cada um daqueles postos, eu acho que fiz, não, se foram 7, se foram 8. Acabou por ter um final feliz que eu não tendo. Que foi não saber o que é que ia fazer no outro a seguir. Portanto, era uma descoberta constante. O que é que ia fazer a seguir, o que é que não ia fazer, percebes? Dos outros, porque eu sabia que queria fazer 7. Portanto, tinha que descobrir 7 materiais completamente diferentes uns dos outros, para eles terem, cada posto tinha a sua identidade, eles todos em conjunto, depois naquele sítio de Fredeira que a Maria disseram para eles colocar e tudo. Ficou lindo morrer. Sabes que os teus postos foram das obras perguntaram que mais duraram. Que sítio é que nós queríamos pôr os postos. E eu pensei, eu gostava de pôr ali, mas até tive vergonha de dizer e não disse nada. E depois vocês me sugeriram pôr ali. São assim uns cliques daquelas coisas. Depois... Ou seja, de uma paisagem chinesa, com as suas árvores e a sua natureza organizada. Tinha umas árvores muito magrinhas, depois os postos ali tinham uma visualização muito bonita e estava perto da casa, o palácio era lindo, e eles a reconstruir aquilo. E era feito não só com restos de louça chinesa, como era feito com restos de materiais que a vila, que eram deixados por pessoas da vila. Portanto, havia uma relação direta com o material que estava a ser usado, totalmente direta com o material que estava a ser usado. E materiais de lá, tudo, não usei material nenhum. E depois com os meios e com as dificuldades que tinham, que não era nada de especial, percebes? Mas só o ter que inventar e até depois a linguagem. Enfim, há experiências, depois. Houve uma altura que estava a trabalhar com um dos mestres de lá, não me lembro se era não me lembro se era carpinteiro, se era o que fazia os telhados. Em que ele também tinha as talhas com defeito e as talhas que ia pondo de lado com defeito, fiz um dos postos todo com talhas, não sei se lembra. Lembro perfeitamente o posto das telhas. E uma altura o gajo partiu o martelo. E aquilo para ele era assim. E depois aquela linguagem, que eu não percebo uma palavra que dizem, porque nem os nossos tradutores percebiam o que é que... Tu lembras-te de uma vila para a outra, ali perto, o dialeto mudava. O dialeto mudava, lembro perfeitamente. E eu já não lembro, porque eu consegui arranjar o martelo. Houve lá, ficámos amigos para o resto da vida. Eu acho que sempre que me via, vinha ter comigo, não sei quem... Há coisas giras destas experiências únicas, realmente. Já não me lembro se tu foste um dos eleitos. Mas tive muito mais nesses tipos de experiências lá na China, muito mais. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, já que estás a falar da China, tu também foste chamado para ir comer qualquer coisa quando morreu a mulher do chefe da aldeia? Também, mas tive medo. Eu tinha acabado de comer uns cornflakes e dei por mim, sentado à volta de uma mesa, obrigaram-me a comer de um pote de massa com estava galinha, a senhora à entrada, cabeça da galinha e tudo, e eu não sabia o que havia de fazer. A senhora à entrada eu disse, não, experiências destas comigo não. também. Então, já me lembrava disso. Perfeitamente. Enfim, mais histórias lá que tenho tantas engraçadas. Aquele projeto começou por ser um projeto, vá lá, experimental, para ver se conseguiam fixar pessoas em certas zonas mais rurais da China. Fizemos um trabalho, lembras-te, nós vamos agora falar sobre isto, com as escolas, o trabalho que foi feito, entramos nas escolas, os miúdos todos, foram fazer brinquedos com os miúdos. E depois ainda fiz aqueles desenhos todos, que ofereci os desenhos a cada pessoa, deves ter o teu também. Não, lembro perfeitamente e aquele professor de caligrafia que havia que pintava com um pincel com 1 metro para treinar, eu pensava, mas porque um pincel tão grande não me fiz entender com ele? Dizia, não, que para treinar a mão tem que ser assim, não é com um pincel em cima da mesa, é com um pincel, ele de pé a desenhar no chão. Incrível. Incrível. Conseguires ganhar o balanço e a precisão. E ele depois no fim, deu-me um presente lindo que eu tenho na minha casa, finalmente tenho aquilo posto na parede. Mas é uma coisa assim deste tamanho, um papel, que é o que ele me veio dar só no fim ofereceu-me aquilo tudo muito dobradinho, um papel de seda lindo, branco, imaculado, assim com uma fitinha vermelha a atar,
e mais ainda vinha embrulhado noutro papel. Tenho isso tudo lá em casa. E finalmente consegui perceber, porque conheci um chinês, entretanto, cá há 2 anos, pedi-lhe para ele ir lá à casa para dizer o que estava escrito naquele papel. Que eu tive estes anos todos sem saber o que o papel tinha escrito. E então era o meu carácter. Ele escreveu aquilo, a forma como olhava para ti. Da forma como olhava para mim. Seria o teu caráter. E da relação que tivemos. Pá, isso. Lá na minha casa tiveste anos sem saber? Anos. Mas 14, sem saber o que é que lá estava escrito. E vem com aquelas gestas, aquelas coisas assim. Sentiste um bocado... As pessoas gostam muito, nós todos, gostamos muito de falar, ou pensar muito sobre como os outros são e meter rótulos nos outros. Qual é que foi... Nós quando chegámos trabalhámos com aqueles alunos chineses, com professores, com o pessoal da vila, por aí fora. A sensação que eu tive foi uma sensação de... Ou seja, identifiquei-me imenso com eles como pessoas. Estava à espera de uma diferença maior e percebi que realmente eram os alunos, essencialmente, não é? Que tinham uma visão de uma série de coisas muito parecida com a nossa. Se integraram com imensa facilidade, se calhar muito mais cautelosos a ouvir, mas tiveste também essa sensação ou achaste que realmente havia uma diferença muito grande de... Eu achei que eles eram um bocadinho formatados, não eram nada, eles não tinham nada, eu achei que não tinham... como é que eu vou te explicar isto? Eles têm a intuição ali um bocadinho formatada, percebes? Eles já são formatados, eles escolhem uma profissão e aquilo vão até ao fim, aquilo é daquela maneira e cumprem daquela maneira, porque eu lembro que estavam sempre super pontuais e estavam sempre a perguntar àquela que andava sempre comigo, não lembro como é que ela se chamava, para lhe mostrar o projeto. E ela tinha uns desenhos lindíssimos, feitos à mão, pintados por ela, estavam de volta ou não volta, mostrava, não sei o que, muito bonitos, lindíssimos, um bocadinho, como é que eu tenho de explicar, de escola, de formação artística. Todos os dias me perguntavam para o projeto, eu dizia, eu não tenho projeto, a minha maneira de trabalhar é esta, eu vou sentindo as coisas, vou descobrindo os materiais, vou vendo, vou aqui, fomos uma vez a uma fundição, uma coisa que era debaixo de terra e tinha jorra de vidro, que se chama jorra de vidro, que é aquela coisa que se vai formando nas paredes, que acabei por fazer também um posto com aquilo, foi um dos mais bonitos de todos. Todos os dias me perguntavam, mas já com um ar desconfiado, aquilo chegou a uma altura até já havia ali uma desconfiança, como se eu não lhe quisesse mostrar. E depois houve um momento, depois de fazer 3 ou 4 daqueles postes, houve uma situação depois muito engraçada com ela, porque fomos uma serralharia, uma coisa completamente primária, e assim, num dos cantos da serralharia, não era maior que este espaço, estava uma série de bocados de ferro cortados, de recortes, de restos. E ela perguntou ao homem se eu podia levar aquilo, e depois eu vou fazer um posto com estas coisas, e ele disse que sim, podia perfeitamente fazer, levar, e depois eu comecei a fazer o posto e não chegou o material. E voltámos lá passado 2 ou 3 dias. E foi aí que ela percebeu que... Não, espera, e ele disse, pode levar, mas tem que pagar os outros que levou. Os outros a rir e disse, isto é a China. E aí é que ela percebeu que eu não tinha, que não tinha projeto, que as coisas aconteciam e que era criatividade, ponto final. Eu vou só enquadrar que este projeto que nós estamos a falar é um projeto, foi uma residência artística que o Elvardes organizou, em parceria com a DAST. Com a DAST, Foundation, muito bem. E portanto foi um dos projetos que fizemos fora, uma residência em que juntámos artistas, artesãos, portugueses, chineses. Foi impressionante. Aquilo foi um momento que marcou muito a minha vida e o meu percurso profissional. A sério? Achas que foi um momento de viragem para qualquer coisa especial? Foi um momento de viragem muito especial, por isso é que é uma coisa que é-me tão presente, embora tenha sido há tantos anos. Eu baralho muito cronologicamente as coisas que me acontecem na vida. Se não lhes dou muita importância, eu não as coloco, não ligo, percebes? Não ligo nenhuma a datas, não me perguntes porquê. Engraçado, estás a falar disso que eu ia te perguntar. Se tu quando acordas, se dás importância ao dia que estás, é uma coisa que te preocupa, a questão do tempo, ou seja, não é se o tempo te preocupa, mas é se a questão da métrica do tempo é uma coisa que a ti
te guia muito ou se és muito desligado e vais fazendo as coisas de uma forma menos... Não, sou extraordinariamente organizado, filho. Escrevo tudo, todos os dias olho para a minha agenda e vejo o que é que tenho que fazer. Só que eu tento, tudo aquilo que eu não gosto de fazer, faço logo. Vamos pensar mais no assunto. Porque o que eu tento ganhar e organizar a minha vida, o que tu chamas a métrica do tempo, é ter o meu tempo livre. Percebes? Por exemplo, se tenho que vir a Lisboa, eu faço um percurso, faço 10 coisas no mesmo dia. Chego a casa a dizer que foi o pior dia da minha vida, mas aqui já passou tudo. No dia a seguir estou em branco. Tenho o dia todo para mim, ou 2 ou 3 dias em que não tenho que sair do ateliê. Portanto, e organizo-me assim. É aí que encontras o teu descanso, é arrumando a casa. É aí que descanso. É quando tenho que estar ali sozinho, eu estou em silêncio. Eu não ouço música a trabalhar nem nada, coisa nenhuma. Às vezes o que vejo é bicho, que eu adoro bicho. Tudo o que é história, bicho, canais destes. Os teus olhos todos os dias apontam mais para onde? Objetos, animais, pessoas? Tens algum mundo que te encante mais naquilo que vais... Não, eu sou extraordinariamente observador, filho. Olho para tudo com muita atenção, olho muito para as coisas, para as pessoas, mas não é olhar para as pessoas se é bonito, se é feio, é olhar para as pessoas que me chamam a atenção por alguma razão, percebes? Olho muito para casas, para plantas, para coisas, vou na estrada e estou sempre a perder porque estou sempre a olhar para aqui, para ali, e se tinha que virar à direita, sigo em frente e depois de repente já não sei onde é que estou. Mas não é por distração, é porque vou ouvir outras coisas, percebes? Mas eu percebo, por exemplo, também não ouço música no carro. Percebes? Não ouves música no carro? Ando devagar, ando muito devagar, porque gosto de ter tempo de olhar para as coisas, percebes? Eu quando já vou a uma determinada velocidade, quando passa tudo assim, já não consigo olhar. Olho para a casa, olho para os pormenores, olho para as janelas, olho para as pessoas, olho para os cães, olho para o gato, para o caneiro, para o periquito. Sou extremamente observador e registro muito. Eu tenho uma memória visual, fiz uma coisa daqueles, eu vou a uma casa de alguém em que fui há 10 anos e eu consigo lá chegar porque lembro-me da árvore, lembro-me dos semáforos, lembro-me do café, lembro-me da farmácia, lembro-me não sei o que isso. Não, aqui à direita, não, porque tinha aquela árvore. Não sei. Transportas muito isso para a tua arte? Transporto. Ou seja, tu passas num sítio, vês um resto, vês um material, vês uma coisa qualquer e de repente muito. metes na tua cabeça, organizas Meto na minha cabeça e eu sei exatamente o que tenho e o que tenho no ateliê e que aquilo vai fazer parte de um projeto. Por isso é que eu trouxe aquela tela. Que aquilo é engraçado. Espera aí, eu vou aqui. São pequenas histórias, percebes? Mas isso é uma coisa que fiz há pouco tempo. Acho que é deste ano até, se não me engano. Isto, eu explico como é que faço. Quer dizer, porque faço a coisa de técnicas destas coisas que eu vou descobrindo. Sou um experimentalista, sempre. Por isso é que já me criticaram muito por não ter um percurso constante. Mas isso acabou por reverter um bocadinho a meu favor, justamente o meu percurso ser essa pesquisa constante. Estás a perceber? Não tenho um estilo. Claro que a certa altura que inventa alguém que quiser, claro. Que inventa, se eu tenho estilo ou não tenho estilo. Mas, por exemplo, isto era uma t-shirt que eu pintei durante anos. E eu há assim umas coisas que guardo. Chega uma altura que já não dá para usar mais, para satisfazer, não é? Porque cai e tal. Se rasga. Já não cumpre a função. E esta t-shirt? Primordial. E tenho a maneira de limpar os pincéis, a t-shirt, eu sou incapaz de trabalhar com batas e com coisas, tudo, compreendo os movimentos, eu não sei usar mangas compridas, sempre coletes e tudo. E eu vou usando, por exemplo, isto era uma das t-shirts que eu trabalhei durante anos. E esta técnica do fundo, já estavas a falar de técnicas, tem a sua graça. Isto quando compras os quadros, eles vêm embrulhados em celofane muito esticadinho, não é? Uhum. E um dia lembrei-me de fazer um cortezinho em cima no celofane, tinta lá para dentro, depois pus no horizontal, com as mãos, espalhei, e no dia assim pensei, deixei esse cá, estava mortinho para tirar logo aquilo, não é? Portanto, este efeito foi conseguido com tinta que meteste debaixo do celofane. Com tinta que eu meti debaixo do celofane, espalhas, mexes com a mão, são dois, tem este e tem outro t-shirt assim, um amarelo torrado, e ficaram engraçados, pronto. Há uma coisa que eu sabia que a t-shirt um dia tinha um destino, mas isto se calhar estou guardado numa gaveta há 10 anos, percebem? Mas eu tenho assim 3 ou 4 coisas dessas que eu sei que um dia... Há uma coisa que sempre me impressionou no teu trabalho, foi exatamente isso, é que
não é só a questão de teres uma ideia criativa com muita facilidade, de pagares em qualquer coisa e de transformares numa obra. É isso somado à quantidade de vezes que isso te acontece ao longo do mês ou ao longo do ano. A tua capacidade de produção é, no mínimo, extraordinária, porque são muitas horas, eu passo muitas horas no sempre, dia. sempre a magicar. Isto tu contaste é um estou sempre a sonhar com coisas, por isso é que eu me perco, desoriento, não sei onde é que estou, não sei, eu me perco no carro, porque tu vou pensar em tudo, observar e as coisas, e depois as coisas quando olhas dão-te outra ideia, e lembras-te, se calhar é capaz, e depois chego a casa e tenho que experimentar, e depois experimento. Eu tenho um caderno, digamos, uma série de folhas de experiências, de coisas que faço e de misturas de materiais. Então, depois são estas. E é este somatório de coisas, depois, chamo-lhe criatividade, se quiseres, não faço ideia nenhuma. É este somatório de experiências e de erros e sucessos que depois funciona, quer dizer, mas eu já fiz aquilo do celofane, não vou fazer 24, vou fazer a risquinha, o cortezinho do celofane e meter coisas lá dentro e coisas já fiz. Não és muito de repetir padrões de trabalho. Não. Já descobri, já sei como é que se faz parte para outra. Eu lembro-me uma coisa que tu fizeste uma vez que achei extraordinário, que foi no dia que nós fizemos a inauguração deste espaço onde estamos, em 2011, penso eu, portanto, carrinho de mão. 12 anos atrás, saíste daqui, voltaste, conseguiste cortar um carrinho de mão aos pecados, portanto estendê-lo, meter-lhe uns LEDs e tivemos durante meses um carrinho de mão pendurado, foi uma das obras mais apreciadas aqui do espaço, porque aquilo estava mesmo muito me lembro perfeitamente como é que se chamava aquilo, Michel Batlon disse-me, isto é a tua melhor obra, nunca mais me esqueço, não me isso. E aquele texto lindo que ele fez depois do trabalho da China, fez-me um texto muito bonito, não sei se chegaste a ver sequer. Não me lembro de ter lido o texto, mas é possível que eu tenha lido. Ele fez um texto muito bonito do trabalho lá. Publicou numa das páginas dele, eventualmente. Não sei, não faço ideia, não sei. Este trouxe-te, por outra razão, lá está o experimentalismo que estou a fazer ainda, comecei a fazer para aí antes de ontem, encontrei esse cartão também na rua, mas isto são coisas curiosas. Tenho uns amigos meus que me ajudaram a fazer mudança de casa, 2 miúdos de 20 e tal anos, filhos que adoram viajar e vieram agora de Marrocos. O gajo me trouxe de Marrocos, filho, assim umas bolas de pigmento, mas tem uma espécie de uma cera. Não? Pô, tem um material lindo, eu nem sabia que aquilo existia. Mas ainda não descobri que, por exemplo, o azul é muito mais forte que isto. Mas eu quando dei com um fixador, porque aquilo tem um pó, depois tem um aglutinante qualquer, fica escuro, perde aquele brilho. E estas colagens, isto é uma colagem que está aqui de papel pardo em cima do cartão, que é, eu agora tenho estado a fazer umas experiências com a serigrafia, sabes, comprei eu vou ver à net, não percebo nada. Estás a serigrafar, estás a aprender a fazer serigrafia. E fui ver, fui comprar o bastidor, e como é que se fazia, como é que não se fazia. E aquilo tem um líquido que tu dás, depois quando seca, o que imprimes. Isso é o processo mais artesanal e mais manual de fazer serigrafia, não é? Quer dizer, não é o imprimir computador, imprimindo a coisa para fazer a serigrafia e podes fazer 50. Isto fazes um mês e estás fora. Que é um líquido, que é assim um azul forte, lindo, assim, nem sei o que explicar que azul é que é, filho, azul turquesa, mais ou menos esse azul. Que tu pintas no bastidor e depois quando passas a espátula com a tinta, que me dizem que tem que ser aquela tinta especialíssima para serigrafar, não sei o que, eu ponho acrílico, ponho tudo na tinta, ponho água, mistura. Inventas tu a tua tinta especialíssima. Invento a minha tinta especialíssima, mas pus um papel pardo em cima da mesa para não carregar a mesa toda. Epá, e quando levanto aquilo... O mais bonito era o papel pardo. O mais bonito era o papel pardo com a porcaria da tinta. Mas agarra muito e rasga. E este efeito, estás a ver, isto foi uma coisa porque pintei tudo às bolas e depois em cima dos papéis, aquele papel de 400 gramas, depois serigrafo por cima daquilo, mas com desenhos meus, mas depois tenho que lavar aquilo só dá para usar uma vez, por cima. Portanto, é quase um original, isto é uma serigrafia, porque é uma coisa já intervencionada, depois aplico aquilo em cima. E tenho umas experiências muito engraçadas, descobertas muito engraçadas. Porque quando estás a dar a própria tinta podes juntar água e depois aquilo dá uma cor diferente, dá umas nuances diferentes quando imprimes.
Tu vês aqui é uma experiência de material que fica como obra, mas depois a certa altura, isto sim, agora és capaz de replicar, não igual, mas usar a técnica em algumas peças e tal, fazes uns trabalhos, em outra escala até, de vez em quando, outra escala até. Fora. Eu tenho visto trabalhos teus... cada vez também acho. Mas depois estão vale a o que dizer, vale, mas são grandes mas demais, vejo- não se consegue pôr isto em lado nenhum, não sei o que, não sei o que mais. perguntar- Mas eu gosto de fazer, eu adoro fazer coisas mais grandes. Eu menos, isto para mim é uma coisa quase inédita de fazer, neste tamanho. Eu ia-te O perguntar meu uma gesto coisa é grande, que tem a ver com isso. o meu gesto é generoso, não sei, filho. Eu mesmo a falar mexo as mãos, mesmo, e a desenhar Tens é igual. tens uma estação do ano favorita? Tenho o verão, mas completamente favorito. Completamente. Eu detesto o inverno. Odeio os dias às 6 da noite, está escuro. Eu Detesto. perguntei-te, isto não é por acaso, estás a falar Detesto. desta questão de teres Detesto. usares a mão e te expandires muito e tal. Detesto, adoro calor, adoro praia, adoro sentir quentinho, adoro água, mar. Perguntavas-me uma coisa qualquer, onde é que eu pensava, onde é que eu não sei o quê. É em silêncio, na praia, sozinho, nem livros, nem porra nenhuma, nem música, não levo nada. Levo uma garrafa de água, uma coisa para comer e posso estar um dia inteiro. E aí É lá que eu- descansas? é ali É lá que desligo. consegues ter Desligar. a cabeça em É, fazer um reset? fazer um reset. Preciso como comer. É na água, é no mar. É com o mar. E estás a dizer que te expressas melhor em grande escala, em escala maior, ou seja, quando Muito vê muitos melhor. trabalhos Muito teus, melhor. não é? Que são Muito melhor. É. Muito melhor também os meus. Muito melhor em grande escala. Não sei, porque tenho. Isto é assim que acontece. Às vezes acontece começar a fazer um quadro num determinado formato, um papel grande. Em tela, às vezes também, mas eu trabalho menos em tela, que é muito caro. Eu tenho muito em conta os preços das coisas. Tenho que ter. E sou organizado nisso, sou organizado. Não gasto nem um tostão a mais daquilo que não tenho, não gasto. E acho que me estava a dizer, sabes que eu gosto também de trabalhar em grande escala, porque quando eu estou a fazer um quadro e há uma parte que eu não gosto, eu não tenho qualquer problema em chegar a um quadro e cortar-lhe um bocado. Não gosto desta parte, pronto, e corta um bocado. E que às vezes reutilizo para colagens e para outras coisas, não deito fora. Mas se for preciso, dás-lhe uma facada, Se eu precisar de uma facada, não tenho qualquer sem problema. Eu tive uma coisa gira, que problema nenhum. foi quando foste ter, neste caso com a minha mãe, e chegaste com um trabalho já mais ou menos feito e disseste a Maria, avança por aí adentro do trabalho, tipo, ou seja, Mas adoro fazer isso. partilhar Adoro trabalho com adoro pessoas, fazer gostas isso. imenso de fazer isso. Adoro fazer isso. Adoro fazer trabalho com outros artistas. Muito pouca gente aceita. Hoje em dia já desisti. Já desisti porque acham. Eu não sei porque há artistas que têm uns egos. Eu acho que no dia em que me crescer o ego, perde a criatividade. Não faço ideia nenhuma. Se deixar de ser quem sou, criatividade é a vida. Podes falar um bocadinho mais sobre isso, que é uma coisa que me interessa muitíssimo. Eu E- acho que e- lhes interessa a todos. E já tentei muitas vezes trabalhar com outros artistas, mas acham quase uma profanação, tipo, mas que lata que este gajo tem, estavam a pedir agora a pintar em cima de um quadro meu, não sei o quê. So what? Mesmo quando tu Desde que a pedes, pessoa não perca a identidade, nem a dele, nem a minha. Claro. Não é? isso acontece quando tu pedes para intervir nos teus trabalhos ou caso tu peças para intervir no trabalho de outra pessoa, que não será tão comum. Ai não, quando peço para intervir nos meus trabalhos, ninguém se importa nada. Intervir no trabalho de outras pessoas é que é mais Importam-se é complicado. quando tu sugeres tocar lá. É mais difícil. Mas também já me tem acontecido o inverso. Também já me aconteceu 2 ou 3 vezes ao longo da vida de me pedirem para eu intervir em algum trabalho. Mas e eu estou uma história engraçada, que com este fotógrafo com quem eu tenho feito algumas exposições, que é o António. Temos esta exposição agora grande nos Açores, nas Velas, no Convento de São Francisco. São as mais bonitas que eu conheço de exposição, filho. Os meios todos que tu possas imaginar. Lindo. Eu já vi imagens, Na Lagoa. Lindo. vi o Sala, convite. um sonho. E é uma história engraçada, porque eu perguntei no Facebook, vários fotógrafos, que eu queria pintar sobre fotografia, já tinha feito a experiência, mas daquelas tirava fotografias da net, mandava imprimir em tela e pintava por cima. Mas eu precisava de uma coisa mais personalizada, colaborar com alguém, aquilo era uma coisa quase solitária, meio... Perdi o interesse, não sei, fiz um... E... Bem, tive respostas.
Umas não, outras menos simpáticas, outras quase insultuosas. E o gajo disse, podemos experimentar. E aparece-me este, está bem, então podemos encontrar um dia, não sei o quê. E ele via ali para os lados da Vila de Fome. Me encontrei com ele num café, falámos um bocadinho, expliquei-lhe, olha, eu gostava muito de trabalhar sobre fotografias originais, mas fotografias de autor, que depois pudesse intervir. Então, mas e que projeto é que fazemos? Eu disse, sei lá, não pensei em projeto nenhum. Eu pensei na experiência, não no projeto. Eu disse, está bem, então fazemos assim, eu vou lá um dia para o teu ateliê, tu estás a trabalhar, e eu vou fazendo o que eu vou fotografando, o que eu entender. Eu disse, ok. E eu já não lembro o que é que estava a fazer. Quando ele mandou as fotografias, quando mostrou, depois encontramos meses e dias depois, quando mostrou as fotografias, era uma orelha, o nariz, os dedos dos pés, as mãos, nada. A última coisa que estavas à espera que A última coisa que estava à espera. Eu estava à espera de aparecer assim. Aquelas fotografias numa perspectiva muito enquadrada, Muito enquadrada, muito engraçada, e aquilo era completamente fora da caixa. Pá, eu adorei. E ele mandei imprimir aquilo em tela, fiz o primeiro quadro, mandei-lhe, que era justamente os meus pés, lembro perfeitamente, assim, só os dedos enormes, ficam a giríssimos. E com entusiasmo comecei logo a fazer o segundo, claro. Comecei logo a fazer o segundo quadro, mando-lhe a fotografia e ele responde-me assim, tenho que ver. Eu, esquisito, o outro não era o outro que tinha sido tão efusivo. Com este não tenho que ver, chega lá, o ateliê olha para o quadro, diz-me assim, gosto imenso do quadro, mas onde é que está a minha fotografia? E eu aí é que percebi o limite do intervencionar de uma peça com outra pessoa em que não perdes a tua identidade, mas não podes ofuscar a identidade do outro. Um grande exercício de respeito, não é? De respeito. Aí, curiosamente, fizemos uma exposição, o primeiro coisa a ser vendido foi esse, de intervenção excessiva. Eu acho que são coisas de vida, são histórias de vida. Eu acho que nos faz muita falta exercícios de respeito a vários níveis. Então não faz, filho. E é uma coisa que mas em tudo, Gonçalo, em tudo. Eu tenho imenso respeito. Eu tenho imenso respeito por ser humano, filho, pelas outras pessoas, por imenso. Em tudo, em condução, com design, deixo passar as pessoas, cumprimento as pessoas, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de ser bem educado, gosto de ser cordial. Eu gosto do contacto humano do dia a dia da rua. Odeio supermercados, odeio aquelas grandes superfícies, adoro tudo aquele linha de rua que a gente entra e cumprimenta a pessoa que lá está. Não. Tu que já és um homem com uma experiência de vida grande, sentes que a dita lei do retorno, que é aquilo que nós damos, não é? Sentes mesmo que ela que acaba mais cedo ou mais tarde por vir de volta. Mas já me aconteceu o tal respeito. Variedíssimas vezes. Não, eu acho que esse respeito também depois vai-te dando a ti uma identidade em relação às outras pessoas, percebes? Estás a perceber? Eu quando encomendo coisas ou não sei o quê, eu se peço um trabalho a ti, filho, ou a pessoa qualquer, pedi agora, ou um carpinteiro, um serralheiro, e destas pessoas que eu adoro, e ir para a oficina e fazer com eles. As coisas fluem muito melhor, não é? Eu cada vez pergunto, mas não quero uma adjudicação, era o que faltava contigo, não? E que acabas por ter esse retorno de respeito também das pessoas em relação a ti, não? É uma coisa que se conquista. Começando por dar, se conquista sem intenção, percebes? Começando pelo trato, pelo dizer amanhã pago e pagas amanhã, não é? Daqui a 15 dias, não inventar desculpas. Eu acho que em tempos estou a ouvir falar muito de. Em tempos, não, já estou a ouvir várias vezes falar de gratidão, se calhar mais até nestes últimos anos. Sinto que és uma pessoa que estás muito grata por muita coisa. E a tua arte e a forma como tu tens desenvolvido o teu trabalho, trabalhado com miúdos com algumas necessidades especiais por aí fora, é uma forma de tu também agradeceres aquilo que a vida te tem dado, pelo menos numa certa fase. Sem dúvida que é. E sem dúvida que é também, uma maneira de agradecer. Mas eu acho que isso é uma coisa, não é uma maneira de agradecer, eu acho que é uma coisa que devíamos fazer todos. Percebes? Devia ser uma prática toda a gente comum, devia fazer, devia ser uma prática comum.
Agora não digo que se possa obrigar, porque não se pode obrigar ninguém a fazer uma coisa dessas, não é? A pessoa faz, se sente que quer fazer ou não sente, não é? Mas é uma maneira de... É uma maneira de tu te retribuires, porque nós temos tempo e essa gestão do tempo que nós fazemos, nós podemos dar a alguém aquilo que nós sabemos fazer, percebes? E com miúdos, que é mais fácil que eu vou para uma universidade, para uma aula de pintura, não faz sentido, quer dizer. E quanto mais desfavorecidas são as pessoas, mais me apetece fazer estas coisas, porque menos acesso têm a ter algum tipo de aprendizagem ou de experiência deste tipo. Percebes? Portanto, e como me dou bem com pessoas conflituosas, não sei porquê, porque devo transmitir alguma... Naturalmente as coisas acontecem, daste mais uma vez e... As coisas acontecem, daste e havia uma maneira de retribuir, porque eu acho que a gente... Eu acho que hoje em dia é uma coisa que é quase obsessiva, que nós temos... Temos direitos, mas quase não temos deveres. Percebes? Temos direitos, e temos direito a isto, e temos direito àquilo, e temos direito ao seguro e à saúde pública, e patatá. Enfim, não vejo, tu abres dos noticiários e são direitos. Todos. Obviamente, 99% com razão do que estão a exigir, percebes? Estes são professores, etc, vai para aí fora. Mas nós também temos deveres, e os deveres são uma coisa que tu tens que sai de ti. Percebes? É esta coisa de trabalhar com miúdos e com deficientes e essas coisas todas são as coisas que saem de ti. Quer dizer, não tens obrigação nenhuma de o fazer, mas se quiseres fazer, podes fazer, qualquer pessoa pode fazer. Não será muito mais difícil as pessoas conseguirem receber aquilo que querem sem começarem realmente por pôr em prática uma série de deveres que lhes cabiam? Porque se calhar andamos à procura de uma coisa errada, ou seja, temos direito a isto, direito àquilo, queremos, mas damos muito pouco. Damos muito pouco. Para aquilo que queremos receber, não é? Para aquilo que queremos receber, percebes? Para aquilo que queremos receber. E eu já passei por coisas muito complicadas na minha vida, como tu sabes, em relação a drogas e etc, coisas dessas, períodos muito complicados da minha vida. Felizmente já lá vão 27 anos. Eu consegui refazer a minha vida toda e, sobretudo, os amigos. Uma reconquista de um... Portanto, isso também te dá uma experiência, percebes? E também e são os amigos esperarem por ti até tu estás bem, os amigos voltam, percebes? E selecionas, obviamente, amigos. Claro. Isso também é uma maneira de... Essa gratidão também faz parte desse retorno e desse refazer a vida e conseguir refazer a vida. Refiz mesmo, toda. Toda não. Havia de ser diferente. Claro. Ser diferente é outra. Mas é que foi. Mas é que foi. E é boa. É que foi e é boa. E ensinou-me muito. É difícil passar-me a perna. Passei a perna a tanta gente. Fica-se com uma escola de vida especial. Fica-se uma escola de vida muito especial. Tu já em miúdo tinhas esta facilidade de te relacionar com pessoas? Era uma coisa, sempre foste muito assim? Não. Eu perguntei, aquela pergunta da estação do ano tem um bocado a ver com isto. Tu viveste sempre no verão ou tiveste umas alturas... Não vamos falar de coisas muito chatas, mas só perceber se a tua personalidade nos últimos 20, 30 anos é uma personalidade muito diferente daquela que seria há 40 quando nasceste. Não era. Já era completamente criativo e fazia completamente loucuras em casa, pedia 2 vezes fuga à casa, porque fazia experiências na banheira, adorava ver chamas e coisas do género. Dava que os meus pais eram loucos. Dava que os meus pais eram doidos. Mas eles fomentavam muito, tanto a minha irmã, que é engenheira informática, como sabes, está lá às vezes no dia e da noite, embora tenhamos uma paixão um pelo outro, um enormíssimo respeito, falamos todos os dias às 8 da manhã, todos os dias, mas de sempre. Conheço e é bonito de se ver, só posso dizer isso. Sempre. E somos opostos, de maneira de ser. Em termos de organização não somos tão diferentes. Mas o que eu iria contar? Ia contar uma coisa qualquer que agora... Criatividade, quando eras mais novo? Quando era mais novo. As coisas que fazia em casa, que estava com a família doida. Mas tinha uma avó que adorava estas coisas que eu fazia. E eu tudo o que fazia de experiências,
Fiz esmaltes, fazia coisas em cera, eu adorava tudo. Validava-te as maluquices todas? Validava tudo, adorava, eu guardava aquilo tudo religiosamente em casa dela, a super-avó era tudo para a super-avó. E a coisa mais engraçada, coisas que eu já nem me lembrava de todo, era quando a minha avó morreu, deixou em testamento, enfim, escrito peça por peça, tudo o que eu lhe tinha dado não tinha que ser devolvido. Um respeito tremendo. Eu vinha adquirir coisas que eu nem já não me lembrava de tudo, umas coisinhas, coisas em esmalte, sei lá. E tínhamos uma coisa muito gira em casa, tínhamos uma casa grande, em Lisboa, tínhamos uma sala, que era o quarto das pinturas, como se chamava, que estava dividido, imagino que era que a minha irmã e eu éramos conjugados, pela porrada todos os dias, tinha um risco assim toda à volta, a separar a sala em dois. E o meu pai pintava nas paredes, ali podíamos fazer tudo. Dava-vos um espaço criativo em casa, era isso? Um espaço criativo em casa, e o meu pai pintava, a bardinar à vontade, como se diz. Para nós preenchermos tipo livros, em vez de ser aqueles livrinhos de preencher, eram coisas desenhadas por ele nas paredes, e eu adorava, como eu adorava mar. Era tubarões e raias e bailarinas e coisas, e então a minha irmã e eu preenchíamos. Ela brincava com outras coisas, eu só queria máquinas e coisas. Nunca o apliquei a essa escala, mas ouvi sempre dizer que é um exercício fantástico para os miúdos, é dar realmente escala, é dar espaço para trabalhar, para criar. Brincar com água, fazer buracos nas paredes, podíamos fazer tudo ali dentro, valia tudo. O teu pai, essa veia criativa vem de trás, ou achas que começou assim mais em ti? Há sempre para trás alguém mais criativo na família, claro, mas... O meu pai e a minha mãe, os dois eram muito criativos, okay. Tanto um como o outro, isso eram muito. A minha mãe mais um criativo de vida, de maneira de viver, era uma mulher muito exótica, muito bonita também, mas com uma enorme criatividade e que nos dava uma enorme liberdade. Os meus pais obrigavam-nos a viajar com 17 anos, sozinhos. Olha, está aqui, tem aqui X dinheiro, vai não sei para onde durante X tempo. Eu ia-te perguntar isso, tu me falaste muito dessas viagens. Uma altura que a família ficava toda, mas eles vão se perder, as crianças vão desaparecer, vão ser raptadas. E para os teus pais, que era uma coisa era realmente passar por essa experiência. Passar por essa experiência, percebe? Mas tanto eu como a minha irmã. Então a minha irmã, rapariga, com 18 aninhos, ia não sei para onde sozinha, agora vai fazer um interrail, só volta para casa daqui a 3 semanas. As nisso eram muito excepcionais. Porque na altura era muito, não se fazia. Portanto, a vida era muito mais formal, muito mais formatada, muito mais socialmente, muito mais pesada até. Hoje em dia mistura-se tudo muito mais. Nós éramos, outro dia li isto e achei piada, ouvi isto, nós escondíamos as feridas. Não estou a falar metaforicamente, estou a falar hoje em dia, sim. Uma criança tem uma coisinha qualquer, vai mostrar ao pai, o pai é paparica, normal. Nós quando éramos miúdos falávamos todos a andar de skate e não sei o quê, e para não levarmos umas palmadas escondíamos as feridas. É uma geração um bocado diferente da fora. A minha mãe chegava a casa, punha as mãos aqui e disse, eu não aguento mais. Eu lembro uma vez fiz mais, nem vale a pena. Hoje em dia, dizer que o pai bateu na criança é quase pecado. Não, ele veio cada real porrada, fez mal nenhum. Eu estava de castigo, fui andar de skate à frente de casa e caí. Claro, mas olha, mas levaste-me palmadas. Mas é a minha experiência. Não. Levei de cinto. Era mais comum do que se pensava. Muito mais. E como tu dizes, não aprovando que se bata nos miúdos, não nos fez também tanto mal assim. Não fez mal nenhum. Eu não sei, violento não sei nada, odeio. Filmes violentos, coisas dessas, detesto, odeio ver sangue, desastres, coisas dessas, guerras, horror. Tu há um bocado estavas a dizer, quando vês televisão, depois tentas-te proteger um bocado. Passa uma notícia muito má na televisão, és capaz de não olhar, de não vê-la, de evitá-la? Sou. Não és consumidor de desgraças? Sou. Não, nada, mudo, imediatamente. Eu tenho imediatamente. Esta visão de que nós temos muito, claro que temos jornalistas ótimos e pessoas que fazem trabalhos muito bons, como é óbvio, mas temos muitos, o que eu chamo de pivôs da bruxaria, ou seja, há uma máquina que catapulta cá para fora. Essa eu gosto, pivô da bruxaria. E não percebo até quanto é que eles estão conscientes. Vou-te roubar.
está numa música que depois te mostre uma coisa que estou a fazer, são os pivôs da bruxaria. Mas é, filho, há coisas, é um explorar a desgraça alheia insistentemente. E dizem, é porque você Claro que eu gosto, consome. eu gosto de estar a par no mundo, filho, eu não vivo numa redoma, nem me sinto um privilegiado que estou ali no meu cantinho, eu quero é pintar e não quero saber o que é que acontece à volta no mundo. Eu gosto de saber tudo e mais alguma coisa. Não precisa de consumir aquela. Claro. Não precisa de consumir aquela desgraça e aquele oportunismo do drama que vende, porque as pessoas consomem aquilo, parece que gostam de ver, filho, uma coisa assustadora. Quer dizer, como estava a falar há bocado, filho, como é aquelas conversas, estás num jantar, estão 8 pessoas e estão todos a falar de doenças. Mas falar de doenças, puta que as pariu, filho, mas para que eu falar de doenças, filho? A gente sabe que elas existem, filho. Olha, trata, pronto. Devia-se definir quase um tempo, num convívio, não é? De quanto tempo é que se pode falar de coisas mais chatas ou mais pesadas. Mas há quem gosta, há quem se alimenta da desgraça, fica viciado nas coisas... Alimenta-se da desgraça e da desgraça alheia, então é ótimo, mas um dia toca-lhe à porta. Todos passamos por fases em que se calhar achamos mais, mergulhamos mais na desgraça, mas é um sítio que realmente deve tentar fugir lá. Filho, ajuda-nos a superar, porque a gente quando tem um problema, claro que todos temos, filho, já todos passamos por coisas complicadas na nossa vida. E o superar é uma aprendizagem. Claro. E que te cria defesas e cria-te maneira de te defenderes de uma coisa daquele género. Se aproximar, tu já sabes, ui, não sei o que é que vem daí. Antecipas uma série de coisas, começas a antecipar e defendes. Coisas que te ajudam a ser mais feliz. É uma questão de limites, não é? E mais tranquilo, e mais, percebes? Por isso é que eu de vez em quando preciso ir para a praia. Para a praia, eu sozinho, adoto aquela história de mandar as folhas ao ar, é deixá-las assentar, não é? Para arrumar. Deixo assentar, penso nos meus projetos, faço desenhos na areia, coisas, geralmente levo muitas vezes um blocozinho para tomar notas e coisas que às vezes esqueço. E durmo com um bloco também ao lado da cama para escrever coisas que eu acordo de noite, lembro-me não sei do quê. És muito agarrado às coisas que fizeste ou que fazes, ou despegas-te com facilidade? Um quadro, a partir do momento em que eu o assinei, é como se deixasse de ser meu. Despreocupas-te? Mas completamente. Deixou de ser meu. Não sei porquê. O que te cativa Perde acima de tudo é o processo criativo e tal, mas de repente não há um sentido de posse, ou seja, não tens nada esse sentido Nada. Eu, a partir do momento em que está assinado, é como se deixasse de ser meu. Não te sei explicar, não sei porquê. Não tenho nada desse sentido de posse. Tenho dezenas, centenas de quadros, mas não... Já perdi muitos também, porque me distraio, porque empresto, porque para ali, para lá. Mas não tenho nada de sentido de posse, nada de todo. Há coisas que eu gosto, eu, por exemplo, na minha antiga casa, não tinha um único quadro meu na parede. Nesta tenho. Aquelas polarezas da minha irmã, Sofia, uma casa destas. É uma espécie de um showroom. Obviamente, se a pessoa entra no teu ateliê, sabe que tem a casa por cima, quer ver a casa. Então, tem que seja um exemplar, pelo menos, na sala, convenceu-te? Não me convenceu. Ficou o máximo. Porque como são grandes, e escolhi também as coisas mais... Acabou por ficar um showroom, mas engraçado, misturado com o resto das minhas coisas, obviamente. Mas ficou bem. Eu tenho uma coisa ao nível da decoração da casa que queria partilhar contigo, que é, eu em minha casa tenho nas paredes, e acho que sem exceção, os quadros que eu tenho não são quadros de pessoas famosas, ou se o são, não foi por causa disso que foram lá parar, são tudo pessoas que trabalharam comigo de uma forma ou de outra ao longo da vida, ou com quem eu tive uma relação pessoal próxima. Eu também tenho. Tens muito isso, ou não? Tenho. Eu tenho uma coisa muito engraçada, eu tenho um álbum, e eu peço a pessoas com quem trabalho, peço para me fazerem, para esse álbum. Um álbum que era do meu avô era muito amigo daquele grupo Lima de Freitas, Norte Júnior, fazia umas tertúlias em casa dele, não sei o quê, tenho muitos desenhos. E a minha avó uma vez deu-me esse álbum, muito bonito, é um álbum assim grande, que eu mandou fazer, tem escrito desenhos artísticos, em pele, uma coisa antiga, lindo, todo, deve ter feito aquilo na fundação, coisa qualquer, ele nem disse-me o álbum. Em pele gravada?
Está gravada, Ok. sim, é relevo. A Fundação Ricardo Espírito Santo é dos poucos sítios em que ainda se grava. Lindo, aquilo é uma beleza, o livro é uma beleza. E eu não só tenho esses desenhos, tenho dezenas deles. E depois o meu pai também pintava aguarelas, mas fazia pequenos formatos. Curiosamente pintava maravilhosamente em parede, naquela história que eu te contei do quarto das pinturas. Mas pintava muito em pequenos formatos. E tenho também dezenas de desenhos dele. E então fui completando esse álbum do meu avô com desenhos de amigos que eu peço, pá, que me oferecem coisas, nem sempre peço, às vezes não peço, portanto, achei nessa graça quando estivemos lá na Corisca, o Ítaca veio-me dar uma fotografia dele assinada. Lá está no meu álbum também. No álbum das pessoas Das amigas pessoas com quem que são partilhaste especiais, alguma sim, coisa. com quem partilhei. Tanto esse grupo do meu avô, como os desenhos do meu pai, como os... E só com isso, de certa forma, estás, acho eu, outra Aquilo é um vez. dos meus tesouros, percebe? Mas completamente. Aquilo está ali ao meu lado, eu tenho aqui a secretária, está ali. Eu acho que é mais uma forma de gratidão que estás a pôr em prática, é outro formato, não é? Porque acabas por estar a viver coisas que te deram, a partilhas ou revives coisas, percebes, que viveste com pessoas com quem Claro, te e depois identificas. vejo aquilo muitas vezes, e acho Lembras-te essa das graça, pessoas. lembro das pessoas, lembro dos desenhos, lembro-me dos desenhos do meu pai, lembro de onde é que aquilo foi feito, lembro-me... Mas lembro... E depois tem alguns espalhados por casa, de vez em quando também há uma coisa ou outra no molde, sabes que o minimalista, nesta casa tentei ser, mas não consegui dar muito bem. Há quase a questão de há um bocado falávamos dos deveres e na simpatia. Eu vejo, por exemplo, nós estamos num grupo ou outro do WhatsApp com pessoas amigas em conjunto e reparo imenso. Reparo, quando alguém põe alguma coisa, normalmente são coisas que têm alguma graça, algum interesse, tu manifestas-te com muita facilidade e és muito atencioso, ou seja, tens um cuidado em mostrar às pessoas que viste e que gostaste e Eu acho que tenho que ter, isso faz parte da minha sensibilidade, eu acho que tenho que fazer isso. Uma pessoa põe uma mensagem que me diz respeito, eu tenho o dever de responder, percebes? Às vezes eu não respondo logo, às vezes não respondo logo porque quer pensar um bocadinho no assunto, percebes? Claro. Porque às vezes são coisas mais simples, outras são mais diretas, menos diretas, percebes? Acho que há coisas que tenho o dever de dar o devido respeito à pergunta ou àquilo que me mandaram para poder responder. Portanto, posso demorar mais um bocadinho, mas há outras coisas que sou muito atento nessas coisas, percebes? Sou muito atento nessas coisas. Odeio redes sociais, detesto Facebook, escrever, detesto. Sou péssimo a divulgar e a fazer. Mas mensagens, os grupos do WhatsApp. Mas nessas coisas assim. Mais íntimas, de certa pessoas forma. íntimas que eu gosto e que tenho carinho, sabes que é quase uma maneira de estar. Como é que eu vou te explicar? Isso para mim foi uma bênção que caiu do céu. Porque se eu tivesse que escrever uma carta a alguém, eu acho que aí perdia o contacto mesmo. Mas estas coisas, por exemplo, desse nosso grupo de ao lado da Corisca, etc., é uma maneira tão querida porque parece que estás próximo, parece que estás ali. Parece que não desligamos, não é? Parece que nunca desligaste. E depois, como aquilo mantém algum ritmo, é muito ternura, muito ternura. É interessante estás a falar do ritmo porque eu acho que uma coisa gira nestes grupos é quando realmente se consegue manter um ritmo agradável, ou seja... Mas não pode ser obsessivo o ritmo. De todo. Eu tenho mais 2 ou 3 grupos que é diário, e é estupidez, e é notas, e é coisas. Depois lá vem uma coisa de arte pelo meio. Não tem interesse nenhum. Sabes, uma coisa que eu achei muita graça foi quando falei desta questão do hexágono, estamos a começar o canal, partilharmos por aí fora, o Denis Peel, tu conheces muito bem, um artista muito reconhecido, muita coisa que fez internacionalmente. Mas é de uma simplicidade, filho, eu fiz aquilo aquilo para mim é um grande artista, é aquilo. É, não é? É aquela simplicidade, filho, aquela maneira de falar, aquele despretensiosismo dele. Um cargo apostas pescada, não está ali a dizer eu sei o que é que ele já fez. Eu perguntei se podia partilhar as coisas dele por causa do canal, que ele pediu autorização em 5 minutos, também devia estar online, mandou logo assinar, ou seja, há uma simplificação dos processos da vida, eu não sei se tem muito a ver também com se calhar já ter dado a volta, como se diz, está numa idade, uma maturidade, em que uma pessoa que, por exemplo, ajudou a lançar o Uma Thurman como atriz e que fez mil e uma coisas reconhecidíssimas internacionalmente no mundo da arte, da moda, por fora,
De repente, com esta idade, tu pedes uma coisa qualquer e ele quase que te abre a porta de imediato para... Imediato, e ele manda-me coisas e que mostrou o meu portfólio não sei quem, e ajudou-me a fazer o portfólio como o outro, como o Mário Queiro, que eu não conhecia de lado nenhum, filho, fez-me o... Eu disse, Mário, a dizer a um artista agora para escolher 20 quadros dos que mais gosta. Eu sei lá quais são os 20 quadros, eles para mim estão assinados, deixam de ser meus, sei lá quais, 20 que mais gosta. Eu calhas, olha, este, aquele, pronto. E ele depois fez-te lá um... E o Mário fez-me isso. É delicioso. Mas isso vem do contacto com as pessoas, percebem? E vem se calhar também dessa forma simpática, humana de nos relacionarmos uns com os outros. Sem pretenciosismos e sem estarmos ali a tentar, sei lá, não é ser que pelo menos tentamos ter algum cuidado e a coisa tem corrido bastante bem, não é? Hã? Pelo menos tentamos ter algum cuidado e tem corrido muito bem. Lindamente. Não, e nós os dois também já criámos uma empatia, filho, quando disseste isto em entrevista, eu disse contigo, filho, é coisa. Tanto faz. Olha, no seguimento que fizemos no Alentejo, eu vi que o Mário, no grupo, Mário Queiro, que é o curador principal do projeto lá do Torrão, está, falámos sobre isso, a contar contigo depois mais para a frente também para participares. A semana passada, viste, já tivemos os cores a cantar. As pessoas todas na aldeia, ou todas, uma boa parte, sentadas a jantarem e a sentirem um bocado daquilo que se está a pensar fazer. E aquele canto, é o canto, como é que se chama? Canto alentejano. É lindo. É uma lindo. É lindo, aquilo é, eu não sei explicar, aquilo é viril, mas ao mesmo tempo é extraordinariamente humano, simples, direto, mas aquilo é de uma dignidade, não é? E as letras, é de uma dignidade absolutamente extraordinária, é uma coisa que uma pessoa fica em sentido. Ouvir aqueles homens a cantar e aquele abanar, aquela coisa, é uma coisa... A assertividade nas frases e tudo é muito especial, também gosto muito. É. E estou muito contente de ver que estamos todos juntos a conseguir também, claro que grande mérito do Frederico e do Mário, que tem apoiado muitíssimo na produção de tudo aquilo, pois todos nós temos colaborado. O Mário é um homem inteligente, é muito completo. É, e muito persistente. Uma enorme cultura, filho. É. E quando gosta, gosta. Quando não gosta, não gosta. É extremamente antifrágil. Encaixei muito bem com o Mário, não sei porquê. Sabes, ele é extraordinariamente eloquente e eu tenho um bocadinho de intimidade, o gajo está a falar, mas pronto, está mal, vou ficar a ouvir, pode ser que aprenda mais alguma coisinha. Não, mas ele agarrou ali o projeto muito bem. Nós, porque não podemos ir a todos, eu desvinculei-me um bocado da parte de que é feito a parte da arquitetura. Mas ao lado acabei por descobrir que temos amigos comuns dos Açores, a filha arquiteta e o americano. A Carolina e o Jeremy Butler. Sim. Neste momento, estamos em contacto, não é? Conversamos. O projeto da Corisca, desenvolvimento das casas, isso neste momento está em stand-by, mas eles fizeram um primeiro projeto, não é? E estamos em contacto e agora estamos a tratar essencialmente da parte, entre aspas, agrícola, manter a propriedade em condições, passo muito importante para depois poder começar a fazer o resto. Sim, foi com certeza. E no Torrão vai-se avançando aos bocados com a questão do convento. O Torrão que é o convento? Isso não cheguei a conhecer. Quer dizer, eu ouvia vocês a falarem nisso, mas não... São coisas que se vão fazendo gradualmente, mas está a andar muito bem. Eu acho que este passo, se ter conseguido fazer este primeiro evento em conjunto com a Junta do Torrão, com os locais todos, mostrar um bocado do que é o projeto do TARS, não é? Que é a Arte de Ser Terra, foi um momento fantástico para se arrancar. Claro que sim. Como ponto de... Claro que sim, Chico. A pessoa tem que se integrar naquele meio, não é? Não podem ser os desconhecidos que chegam à mercearia, que nem deve haver um continente ali ao pé, portanto nem esse contacto vão ter. Não, e sabes quando tu chegas a um sítio daqueles e nós, a certa altura... Chegas a um sítio daqueles, tens de cumprimentar, tens de saber quem são as pessoas. Encontras aqueles velhos na rua que estiveram a cantar e tenho a certeza que o Frederico lhes vai falar, ou a tua mãe diz olá. Gostei muito de ver no dia a cantar, não sei o quê. Tudo isso são relações humanas. Essas relações são deliciosas, filho. Não? E tu achas que vais inventar, a certa altura pensas, vou fazer isto, não sei o quê, se calhar já está feito. Ou seja, é preciso ouvir para perceber o que é que
das muitas coisas que te vão na cabeça já foram pensadas ou feitas naquele sítio. Percebes? Claro que depois pode ir com umas ideias um bocado assim mais, sei lá, fora da caixa, que realmente não são tão normais. Mas as pessoas também gostam dessas coisas. Mas há que respeitar tudo aquilo que lá está. Mas há que respeitar tudo aquilo que cresceu com séculos de experiências e de famílias e de brigas e de namoros e de amores e de paixões há que respeitar isso. Isso não é invasivo, não se pode chegar num sítio daqueles e agora eu comprei isto é meu, vou fazer o que me apetece aqui e tal. Tem que fazer parte. Olha, sabes que uma das coisas que nós gostávamos de fazer com este canal Hexágono é, para além de termos os filmes que vamos editando do avanço dos nossos projetos e que tu estás incluído, que nós trabalhamos todos, é realmente termos a porta aberta a pessoas que queiram entrar, juntar-se a nós, que venham com as boas intenções que nós temos tentado pôr neste projeto e ao mesmo tempo a partilhar também, sugerir no canal algumas coisas que pessoas que nos são próximas deste grupo que queiram partilhar. Portanto, eu tinha-te falado disto, que é a possibilidade de nós agora também para a frente partilharmos um bocado daqueles vídeos, das coisas que tu tens de ti a trabalhar com outras pessoas, com muita coisa. Projetos. Tem muita coisa. E vamos mostrar isso com muito gosto. Uns que se pode mostrar, outros que não se pode. Infelizmente, tive uma experiência terrorífica. Tiveste? Tive. Fiz um trabalho com uma associação, vou dizer qual é, Gay Relevante, em que vários dos pais não deixaram publicar as fotografias nem o trabalho que tinham sido feitos porque não querem que se saiba que têm um filho deficiente. Ou seja, é a vergonha dos pais que se sobrepõe à possibilidade dos filhos poderem crescer, ver-se a fazer uma coisa. Eu achei aquilo aterrador, nunca passou para a cabeça. Pudesse acontecer, sabe? Nunca passou para a cabeça, filho, tão estranho. Os deficientes somos nós, filho. É tão giro trabalhar com deficientes, filho. A espontaneidade daquela gente não tem paralelo. Não tem paralelo. Não tem. Epá, é das coisas mais engraçadas de fazer. Tu aprendes outra dimensão, há muitos deles. Há umas coisas que fazes. Pintas um peixe, para começar, é que aquilo, o papel liso é sempre um bocadinho assustador. Não é? E eu faço muitas vezes uma experiência muito engraçada, que é para... É o que eu faço mais vezes, geralmente. É um exercício que funciona muito bem. Que é... Tens uma mesa grande, estão todos sentados na mesma mesa. E é tudo no mesmo papel. Ou a mesma tela, ou o que for. E depois... começas a pintar no teu lugar e ele acha que vai estar nesse lugar e desenha uma flor, uma árvore, um peixinho, uma coisa qualquer. E acha que vai estar ali 1h30. Tu, passado 20 minutos, trocam todos de lugar. E têm que respeitar o que o outro fez, podem completar, mas não podem destruir nem estragar. Têm que respeitar, que é para se respeitar as relações humanas. Respeito, claro. E depois, passado meia hora, trocam outra vez. Sai coisa giríssima. Uma linguagem gráfica giríssima. E eles entendem, de alguma maneira, o que eu respeitar o espaço do próximo, a vida do próximo. A vida do próximo está ali ao lado, mas tem o seu espaço próprio. Eu vi-te fazer um trabalho, vi um vídeo quando estávamos lá embaixo no Alentejo, em que fizeste uma tela, não sei se com 5, se com 7 metros, uma coisa gigante, em que eu te via trabalhar com um mural ou uma coisa qualquer. Não me lembro. Não te lembras? Mas precisares, eu tenho tudo, eu sou obsessivamente metódico em registrar tudo o que faço. Não sai um trabalho do ateliê ou um trabalho que eu faça na rua ou coisa que não tenha registado. E depois tenho a cópia do disco externo, não vou ver de selo. Se calhar estou aqui a fazer confusão, porque nós vimos um filme lá embaixo, no Alentejo, e tu estavas a ideia que eu tinha é que aquilo era uma sequência de trabalhos também. Mas pronto, não tem importância nenhuma. Pode ser, mas tenho isso tudo registado e tenho por pastas, percebes? Tipo com associações, com associações já fiz há quantas? Não faço ideia nenhuma. Não sei, uns 20 ou mais. Se tivesses... Mas estás uma coisa curiosa, ultimamente tenho feito e tenho convidado outros artistas para participarem também. É muito cansativo fazer, muito cansativo, porque eles são muito...
absorvem muito, percebem? São tão explosivos, tão... Tu tens de estar com o olho no burro no cigano, percebem? E tens conseguido participação? Tens tido pessoas Tenho, aderem com facilidade? fantástico, aderem com muita facilidade, surpreendentemente, sabe? É ótimo, portanto acabas por estar a dar um contributo Surpreendentemente. grande também para desmultiplicar esse dom de dar. E depois tem sido uma novidade nestas, porque todas estas associações têm a parte artística, digamos, mas é uma coisa muito lá está, com a filhinha A4, uma tela pequenina e pinta, fazem os desenhos, estão ali tipo a passar uma hora e tal, percebes? Pronto, digamos, a aula das artes, mas as monitoras não são propriamente artistas. São pessoas de ação social, quer dizer, estão mais ali a controlá-los para não andarem a chuar do que propriamente a do que guiar propriamente a guiar artisticamente. de alguma maneira, percebem? Mas tenho coisas dessas, e para aí peço autorização e deixam-me. Eu nunca publico antes de serem eles a publicar, porque eles têm que pedir autorizações aos pais todos, um a um, não sei o que, por escrito, e assina papel, e devolve o papel, e portanto, fazendo essa história toda. Aquele episódio que contaste dos pais, mais por vergonha própria, não quererem partilhar as imagens, aconteceu-te mais que uma vez ou aconteceu-te só uma vez? Não aconteceu 2 vezes. 2 vezes ao longo do... Já. Mas são muito mais as vezes em que consegues mostrar... Muito mais. Não, há pais que são situações completamente normais. São coisas de percurso de vida. Então, Claro. não, muito, mas já me aconteceu 2 vezes os pais que proibiram as publicações. E também outras formas, isso há alguma eu percebo que fiz agora também nos Açores, de situações de miúdos órfãos, de instituições. E então não se publicar. E entendo de violência doméstica, de coisas desse género, percebes? Aí entende-se que não queiram publicar as próprias associações ou o que for, percebes? Fizemos o que eu propus nesta instituição lá nos Açores, fazer esses workshops justamente com as associações lá. E como muito bem, fizemos 3 ou 4. Inserido dentro do contexto do conceito da exposição. Nunca tinha acontecido e ficaram a fazer uma coisa extraordinária. Encantados. E a gente está bem. Se tu pudesses, agora para acabar, também não vamos estar aqui muito mais tempo, não te vou consumir muito mais tempo. Sim, eu tenho que ir fumar. Sim. Mas eu não está com nervos, não sei o que é que estou a dizer. Para te deixar ir fumar, só acabar assim, se tivesses sei lá, se tivesses uma lâmpada, uma daquelas lâmpadas de Aladino, não é propriamente um sonho para ti, mas se pudesses passar um conselho para o pessoal, para os jovens artistas e não só, para as pessoas, coisa assim que tu gostavas de passar para simplificar ou para descomplicar um bocado a vida que tanto complicamos com coisas muitas vezes que não importam. Não tens assim alguma coisa que te venha à cabeça? Então, filha, Tu que passaste por coisas muito complicadas. Filha, é perseverança. Tu é fazeres aquilo que gostas e fazeres... Mas tens que fazer com amor, com paixão, percebes? Não é fazer mais ou menos, tens que fazer a sério, filho. Às vezes custa-me, às vezes estou cansado, apetece-me sair, mas falta-me isto. E depois, se não pinto aquilo que tenho que fazer, no dia a seguir não posso continuar, porque tenho que pintar de manhã e esperar que seque. Portanto, tenho que pintar à noite. Às vezes estou cheio de sono, mas se é uma coisa daquelas mecânicas, tenho que preencher este canto aqui, já sei que no dia a seguir consigo começar a trabalhar, percebes? Essa perseverança, eu não desistir e, sobretudo, fazer para ti próprio, não é fazer para os outros. Percebe? Eu já estou com uma história de um workshop que fiz com pais e filhos. Tu tens que fazer para ti. A tua paixão é aquilo que tu queres fazer. Se a pessoa disser que é uma merda, olha, paciência, disseram que é uma merda. Mas é aquilo que tu gostas, é aquilo que tu queres fazer, é aquilo que tu vais continuar a fazer e não podes desistir. Determinação e aquela frase que é o aborrecimento entrou no mundo pela mão da preguiça, estás completamente de acordo quando dizes que é, não é? Exatamente. Portanto, é trabalhar e fazer e acreditar e persistir. Filho, não podes dizer, se aquilo é a tua paixão, seja ela qual for, não interessa, filho. Não, e pergunto muito diretamente a ti, porque tu passaste, porque as pessoas podem, isso é fácil quando tens vidas mais... Não, todos nós passamos por coisas mais complicadas, tu tiveste momentos muito difíceis. Coisas muito complicadas, muito complicadas mesmo, eu sei, muitas. E mantens-te sempre muito alinhado complicadas de dormir na rua, filho, muito complicadas.
Eu posso contar, tu também sabes a história, portanto. Não Olha, tenho vergonha nenhuma. meu querido faz parte amigo. da minha vida, faz parte do meu percurso. Estou bem há 27 anos, tenho muito orgulho. Vai fazer 28, dia 8 de junho. Agora que remato com uma daquelas frases muito bonitas. Ah, não, mas tinha que contar uma história. É engraçado, do workshop, Sim, que eu ia exato. workshops pais e filhos. Foi aqui em Cascais. Workshops pais e filhos, ok. Workshop pais e filhos que eu tinha feito. E então, mas aí, essa coisa de mudar de lugar, não quiseram. Os pais. Então, mas agora o outro rapaz vai pintar no desenho do meu filho. E eu, mas é esse dia. Pensei, bem, não, bem, tudo bem. E então era os miúdos a pintar, e o pai e a mãe atrás. Aqui vais por amarelo. Agora faz ali uma bolinha, não sei o quê. Lá, chega uma altura, fui à rua, fui um cigarro, pensei assim, olha, da merda. Cheguei lá e disse assim, olha, eu penso nessas Tem que coisas, ser, mas os pais saem todos. saem todos. Então vou-me embora, não estou aqui a fazer nada. Vocês estão a mandar o miúdo fazer isto, fazer uma bolinha amarela, ou um risquinho verde, que isto é bonito, porque a avó vai gostar, porque a prima não sei o quê, ou os senhores saem, eu saio eu. Ficaram todos a olhar para mim, ai que arrogância, que não sei o que isso. Mas amigos, desculpa lá, mas é para as crianças, não é para os senhores, também façam os seus para adultos. Se quiserem, organizarmos. Este é para crianças. Portanto, pais, todos fora. É. Não o fazem por mal, mas fazem muito. Os pais o tentarem Imenso. guiar, orientar os filhos, percebes? Os meus pais não me fizeram isso, percebes? Eu também posso. Não era. Acho que Tive a sorte Tive de sorte não não ter. tanto, pelo menos, como muitos tiveram, que é uma chatice. Só tive o azar foi de querer ir para a pintura e o meu pai dizer: está bem, então tirar arquitetura, depois se quiser pintar, pinta. Mas eu sou dessa geração. Eu passei um bocado por isso. Primeiro era médico, depois era o que quisesse. Mas no Bem. último ano lá consegui desviar. Porque pintura? Não. Você tem jeito para ser arquiteto. Tirar arquitetura, depois se quiser pintar, pinta. E assim fizeste, como o teu pai mandou. E assim fiz como o meu pai mandou, nunca acabei o curso, claro. Era completamente infeliz, eu só gostava das aulas de pintura e de história de arte e agora venha com cálculo de estruturas, chumbei 20 vezes seguidas. E não foi por isso que deixaste de fazer tanta coisa na vida como fazes, não é? Mas, Olha, meu querido, muito obrigado por este obrigado, bocadinho. meu filho, olha, E, por me convidares e por fazer parte deste projeto. e Isto é que é bom. gostamos muito de teres on board com a malta toda e E a gente não se perde. vamos por aí fora. Muito mais coisas vamos fazer. Muito mais. Um abraço a toda a malta. Desculpa os Uns palavrões, beijos. mas de vez em quando sai. Uma merdita de vez em quando só faz é bem. Sim, assim uma coisinha. Mesmo assim, o controle leva um bocadinho. Eu estou pior. A gente contar mais vezes porque se tem mais direito. É, não é? Diz outras coisas, diz de outra maneira. Já se deixa de.